Qual a validade do negócio jurídico? A validade do negócio jurídico é o segundo grau da escada ponteana, é o segundo plano da escada ponteana, que é formada pela existência, validade e eficácia. A validade é o que é de mais complexo nos planos do negócio jurídico. Ela é subclassificada em dois institutos. O primeiro instituto é o da teoria das nulidades dos negócios jurídicos ou dos atos jurídicos. O segundo instituto são os defeitos ou vícios dos negócios jurídicos. Uma vez que se sabe que o negócio jurídico existe, plano da existência, visto possuir os seguintes elementos. O primeiro é o sujeito, o segundo é o objeto, o terceiro elemento é a declaração de vontade e o quarto elemento é a forma. Depois do primeiro degrau, que é da existência, passa-se para o segundo degrau, que é o da escada ponteana, que é o da validade. Verifica-se se ela está válida, se ele está válido. O negócio jurídico será válido quando estiver livre de defeitos, mas o fato dele estar livre de defeitos não o torna perfeito no plano da eficácia, ou seja, exigível apenas o torna pronto para ir para a análise da eficácia. Validade quer dizer livre de defeitos e a invalidade quer dizer defeito. Entende-se que o negócio jurídico será inválido quando tiver um defeito. Quando o negócio jurídico tem uma invalidade, terá um defeito. O defeito do negócio pode ser de duas espécies. Pode ser um defeito sanável, pode ser um defeito insanável. Quando o defeito é insanável? Quando o defeito é sanável? Segundo disposição da inteligência dos artigos 171 e 172 do Código Civil 2002, o defeito será sanável quando a invalidade for chamada de anulabilidade, que é um negócio anulável. É um negócio jurídico que tem defeito, ou seja, tem vício, porém um defeito sanável. Mas se por acaso houve um defeito insanável, entende-se que o negócio jurídico insanável será nulo. É o que determina o artigo 166 do Código Civil 2002. Qual a diferença de nulidade e anulabilidade? A nulidade se dá quando o defeito for insanável. No que se refere à anulabilidade, ocorrerá quando o defeito for sanável. Entretanto, a doutrina herdou do Código Civil Antigo, de 1916, a persistência de chamar tudo de nulidade. A nulidade absoluta é a mesma coisa que nulidade. O que lhe concerne, a nulidade relativa é a mesma coisa que anulabilidade, que é quando o negócio for anulável. O Código Civil 2002 emprega o termo anulabilidade e nulidade. O negócio nulo é aquele que tem defeito e o defeito é insanável. As causas de nulidades estão descritas na inteligência do artigo 166 do Código Civil 2002. As causas de nulidade surgem quando atinge um dos motivos de nulidade, que é a consequência descrita no artigo 169 do Código Civil 2002. Significa basicamente duas situações. A primeira situação é que o negócio nulo não terá conserto, não se convalida, não se convalesce. A segunda situação é que nem o tempo conserta o negócio nulo. Está no artigo 169 do Código Civil 2002. Negócio jurídico nulo nem se convalesce pelo decurso do tempo, nem poderá ser consertado. É chamado de efeito do negócio nulo, cuja previsão está no artigo 169 do Código Civil 2002. O negócio jurídico quer dizer o negócio jurídico que tiver defeito, mas se der para consertar, será chamado de negócio anulável. As causas de anulabilidade estão no artigo 171 do Código Civil 2002. O negócio anulável tem conserto e está no artigo 172 do Código Civil 2002. Este dispositivo mencionado trata da convalidação, convalescença, ou seja, conserto do negócio jurídico. Todas as considerações supramencionadas são entendidas como a teoria das nulidades. Os defeitos dos negócios jurídicos estão estabelecidos na parte geral do Código Civil 2002. O Código traz 7 defeitos. Não é que só existam somente os 7 defeitos. Existem mais defeitos espalhados pelo Código Civil 2002. Os 7 defeitos previstos na parte geral ocorrem quando o negócio jurídico é nulo ou anulável. O Código Civil apresenta o seguinte rol dos defeitos do negócio jurídico: o erro, artigo 138 do Código Civil 2002. A simulação, artigo 167 do Código Civil 2002. O dolo, artigo 145 do Código Civil 2002. A coação, artigo 151 do Código Civil 2002. O estado de perigo, artigo 156 do Código Civil. O estado de lesão, artigo 157 do Código Civil 2002. A fraude para credores, artigo 158 do Código Civil. Agora, só a simulação consoante o artigo 167 diz que incorre em nulidade. Só um dos 7 defeitos
defeitos gera negócio nulo. Isto significa que os seis vícios geram anulabilidade, geram negócio anulável. Quando há uma invalidade, ou melhor, quando existe um negócio com defeito, esse negócio jurídico pode ser anulável ou nulo. O artigo 171 do Código Civil de 2002 apresenta as situações onde há um negócio anulável. São basicamente três. O primeiro é quando se efetua um negócio jurídico com uma pessoa relativamente incapaz, que está disposto no artigo 4º do Código Civil de 2002. Traz a seguinte redação: são os relativamente incapazes, o ébrio habitual, o viciado em tóxico, indivíduo que apresenta toxicomania, o pródigo, qualquer pessoa que não possa de forma temporária ou permanente expressar sua vontade, e as pessoas entre 16 e 17 anos não emancipadas. Se fizer qualquer negócio jurídico com qualquer uma dessas pessoas que se enquadrem nos perfis acima elencados, o negócio é anulável. O Código Civil de 2002 sofreu alteração legislativa. Ficou estabelecido que apenas os menores de 16 anos figuram no rol dos absolutamente incapazes, havendo ainda restrição das hipóteses dos relativamente incapazes, artigo 3º e 4º do Código Civil de 2002. Na hipótese de uma pessoa, no momento de compras excessivas, estiver, por causa transitória, recorrendo à medicação, sem condições de exprimir sua vontade, conforme dispõe o artigo 4º, inciso 3º do Código Civil de 2002, o ato jurídico será passível de desfazimento. No artigo 171 do Código Civil de 2002, é anulável o negócio jurídico quando praticado por agente relativamente incapaz. Dessa forma, possibilidade de se ter ação anulatória do negócio jurídico também é anulável nas situações onde a lei diz que será anulável. São os casos onde a lei diz que, em determinados casos, será anulável o negócio jurídico. São os casos de anulabilidade. São 6 os defeitos do negócio jurídico, estão na parte de anulabilidade. São eles: o erro, dolo, coação, estado de perigo, estado de lesão e fraude contra credores. Se porventura o negócio for realizado com um dos 6 defeitos, ou se celebrar o negócio jurídico com uma pessoa relativamente incapaz, estas hipóteses se consideram como negócio anulável. Quando o negócio jurídico for anulável, significa ser passível de conserto, chamado de convalidação. Então, o negócio anulável poderá ser refeito, poderá ser consertado, mas, por regra, os defeitos acima têm prazo decadencial de 4 anos. Nos casos de nulidade, quando o negócio jurídico for nulo, nunca será retificado, nem pelo decurso do tempo, nunca se convalida, nunca se convalesce. Então, convém ressaltar que não há prazo para alegar nulidade no direito civil, não há motivo, nem o decurso do tempo conserta negócio nulo, conforme está descrito no artigo 166 do Código Civil de 2002. A primeira parte do artigo destaca que ocorre a nulidade quando o negócio for celebrado com um absolutamente incapaz, conforme estabelece o artigo 3º do Código Civil de 2002. É o menor de 16 anos não emancipado. A segunda hipótese apresentada é quando a lei disser que o negócio será nulo se realizado, ou seja, quando a lei determinar. A terceira hipótese está no artigo 167 do Código Civil de 2002. É a simulação, que está no rol dos 7 defeitos dos 7 defeitos do negócio jurídico. O negócio simulado é nulo. É nulo todo o negócio jurídico que, mesmo estando documentalmente correto, ainda que todos os atos tenham sido cumpridos formalmente, mas na verdade, intencionalmente houve uma fraude contra uma lei. É um negócio feito para fraudar a lei imperativa. Por exemplo, quando o casamento é celebrado para conseguir a nacionalidade brasileira, quando se casa com alguém somente para se conseguir uma nacionalidade de outro país, mesmo que documentalmente esteja tudo correto, contudo a intenção foi a de fraudar uma lei imperativa. Portanto, esse casamento hipotético será nulo de plano. Também será nulo, apesar de ser controverso por defeito do próprio Código Jurídico. O negócio jurídico, onde a falta da forma for essencial, segundo dispõe os artigos 107 e 108 do Código Civil de 2002, asseveram os dispositivos que é obrigatória a presença de uma forma. Se não tiver forma, ele será inexistente, mas se houver alguma forma e não for aquela que a lei determina, será caso de nulidade. A falta de forma causa inexistência ao negócio jurídico. Tiver uma forma que não seja essencial, ou seja, trazida pela lei como obrigatória para aquele ato, o negócio será nulo. A última causa de nulidade é o negócio jurídico proibido sem sanção. É um ato proibido sem sanção. Convém se fazer uma ressalva de que no Código Penal tem a tipificação, crime versus pena. No
que lhe concerne no Código Civil e no Código de Processo Civil, não ocorre dessa forma. No Código Civil é mencionada a proibição da realização de determinado ato, utilizando a expressão é vedado, mas o artigo não aponta uma sanção. Então deve-se entender que sempre que se lê em uma lei civil estabelecendo que algo é proibido e não mencionar o que irá acontecer, deve-se estender ao artigo 166 do Código Civil de 2002. Assevera que em todo ato proibido que a lei não estabeleceu uma sanção, será considerado ato nulo de plano. Significa dizer que não gerou efeito, não irá se convalescer pelo decurso do tempo. Convém frisar o instituto mostrado no artigo 170 do Código Civil de 2002, denominado de conversão. Conversão é um instituto que aproveita a vontade e boa-fé de um negócio nulo, que pode ser transformado em outro negócio, mas nesse caso se tem a validade. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. É importante rever os vídeos com frequência. A repetição leva à absorção do máximo de conteúdo possível. A repetição é a mãe de todos os dons. No próximo vídeo vamos tratar sobre fraude contra credores do Código Civil 2002. Vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação e até breve.